Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Não. Em meu lugar, gostaria de registrar aqui meus pêsames pela perda do deputado estadual Rodrigo Amorim, que teve o falecimento de sua mãe, anunciada hoje pelo conjunto dos deputados. Então, gostaria de registrar aqui os meus sentimentos. A perda de um ente tão querido é sempre algo muito doloroso e, por isso, os nossos sinceros sentimentos. Senhor presidente, em segundo lugar, eu quero me somar aqui aos deputados que falaram anteriormente e que destacaram que esse processo de terceirizações de que trata este projeto, ele é parte de uma mesma lógica de mudança no perfil do Estado brasileiro, que vem se desenvolvendo desde a década de 90 e que precisa de um balanço histórico, precisa de um balanço de gestão, precisa de um balanço de resultados. A gente vê, por exemplo, no campo da educação, diversos trabalhadores que antes eram concursados e passaram a ser terceirizados. E a gente vê como que a introdução desses trabalhadores terceirizados deixaram a escola cada vez mais carente e suscetível, inclusive, a rupturas em contrato, a diminuição no número de profissionais, fazendo com que as escolas muitas vezes tenham dificuldade para ter trabalhadores fundamentais, como um porteiro, como uma cozinheira, também chamada de merendeira. E muitas vezes esses trabalhadores, quando conseguem ter um vínculo com a escola e permanecer durante anos, eles inclusive contribuem mais com o trabalho da escola porque estabelecem vínculo com os estudantes, entendem o processo educacional. Então, eu cito o exemplo da educação para falar de um processo que se deu em todas as áreas do serviço público e que, infelizmente, para os trabalhadores tem significado atraso nos salários. Quantas vezes a gente tem visto a mudança nas empresas que oferecem os serviços de terceirização sem que esses trabalhadores recebam sequer os seus direitos trabalhistas? E aí entra uma empresa nova e esse trabalhador é assediado a não processar a empresa antiga para não acabar sendo demitido da nova empresa que entrou. O que a gente tem vivenciado é um processo de empobrecimento desses trabalhadores que prestam serviços públicos relevantes para a população através dessas empresas terceirizadas. Então, é o momento da gente realmente fazer esse balanço. Eu não tenho dúvida de que esse processo teve muitos impactos negativos na prestação dos serviços públicos. Esse processo interrompeu o ciclo de alimentação previdenciária do Estado do Rio de Janeiro, ampliando os seus desequilíbrios de curto prazo, fazendo com que o regime próprio de previdência do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, tivesse seus desequilíbrios acentuados nos últimos anos, com a diminuição do processo de alimentação. Então, esses processos de terceirização têm precarizado os trabalhadores, têm desequilibrado as finanças públicas e não têm conseguido trazer mais eficiência, não têm conseguido trazer mais transparência. Ontem a gente debateu aqui a situação das OS. Eu coloquei que sou autor de um projeto para que a gente não tenha mais a gestão de OS no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente tenha o fim das OS no Estado do Rio de Janeiro. Fico feliz com a emenda apresentada pelo deputado Luiz Paulo nesse projeto, que vai no mesmo sentido. Realmente é um momento pertinente para a gente fazer esse debate, uma vez que trata de uma mensagem do Executivo. Então, podemos enfrentar essa discussão sem nenhum óbice de inconstitucionalidade. E com isso me somo àqueles que entendem que não necessariamente essa cartilha apresentada nos anos 90, que agora vem sendo aprofundada ao longo do governo Bolsonaro, signifique melhorias no serviço público. Pelo contrário, temos visto o aprofundamento dos problemas, dos casos de corrupção, dos desequilíbrios, e temos que fazer esse debate para buscar aprimorar a gestão, para garantir os direitos dos trabalhadores e garantir serviços públicos de qualidade para toda a população. Eu ouvi aqui um deputado dizer que por que não contratamos na saúde as melhores empresas privadas? Uma afirmação dessa, ela geralmente é proveniente de quem não entende de saúde pública. Por exemplo, no Brasil e no mundo, a gente tem hoje uma compreensão clara de que a atenção primária à saúde
através de programas como Estratégia de Saúde da Família, programas territorializados, que trabalham numa perspectiva preventiva, uma perspectiva de compreender a saúde pública através também das múltiplas determinações sociais e ambientais que afetam a saúde da população, é fundamental para a gente, inclusive, baratear o custo do sistema de saúde. A gente melhora, promove a saúde da população e diminui o custo do próprio sistema de saúde, que passa a ter uma perspectiva mais preventiva, mais integrada aos territórios e à realidade do povo. Isso na saúde privada, por exemplo, é extremamente difícil de ser estruturado, porque trabalha numa perspectiva de cura, numa perspectiva de atendimento à doença e não de promoção da saúde. Isso é possível num sistema público de saúde. A ideia da promoção da saúde, de uma saúde da família vinculada aos territórios, isso existe nos países do mundo onde há sistema público de saúde. E é isso que a gente defende para o Brasil. A população tem direito a um sistema público de saúde e agora, em plena pandemia, o SUS, mais uma vez, demonstrou o seu valor e a sua importância para garantir os direitos da população. Agora, tem gente que nunca pisou no hospital público como paciente. Tem gente que nunca precisou, ninguém na sua família nunca precisou de uma assistência, de repente, numa estratégia de saúde da família. Para esses, talvez um voucher seja suficiente para resolver o problema da saúde da população. Agora, para quem conhece a realidade da saúde pública, para quem precisa, sabe que o SUS é fundamental e é insubstituível. Então, senhor presidente, acho que a gente tem que enfrentar esses mecanismos de privatização do Estado, de terceirização, de quarteirização e fortalecer o Sistema Único de Saúde como resposta e caminho para a saúde pública no nosso país. Permite uma parte? Não, né? Tá bom. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão.